Provavelmente você já viu em algum canal de TV ou até mesmo na internet alguma imagem parecida com essa. Os gêmeos siameses causam muitas curiosidades pelo fato de nascerem literalmente grudados. Mas como será que é o dia a dia de quem é um gêmeo siamês? Quem que controla o corpo? Eles pensam iguais? É o que a gente vai entender melhor nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O nome Os Gêmeos Siameses ficou conhecido pelos irmãos Eng e Cheng Bunker, que nasceram em 1811 na atual Tailândia. Eles eram apresentados como uma atração de circo nos Estados Unidos após serem vendidos pela mãe. A condição dos irmãos despertou curiosidade no pessoal que lotava o famoso Circo dos Horrores para ver a atração. Os gêmeos siameses são duas pessoas que acabam nascendo literalmente juntas por uma anomalia que aconteceu com o embrião durante a gestação de gêmeos, que seria monozigóticos, os famosos gêmeos idênticos. Um óvulo é fecundado por um espermatozoide, só que a divisão celular que resulta em dois embriões, no caso dos gêmeos que vemos com mais frequência, os dois embriões se separam e se desenvolvem individualmente. Porém, com os siameses acontece uma falha nessa divisão. Ela demora mais do que o normal para acontecer e esse atraso acaba gerando a união dos embriões por alguma parte do corpo. A porcentagem de nascimento de gêmeos siameses é baixa, já que rola uma dificuldade no parto tanto para a criança quanto para a mãe, e nem sempre as crianças conseguem sobreviver a isso, cerca de apenas 15% sobrevivem. A união. O corpo dos gêmeos fica parcialmente unidos com essa anomalia e os lugares mais comuns que essa união acaba acontecendo é no tórax, na base da coluna, conhecida aí como osso sacro, na região pélvica e onde acredito ser o mais complicado, que seria na cabeça. Além disso, os gêmeos podem ser simétricos ou assimétricos, sendo que isso pode interferir caso eles queiram se separar algum dia. E por falar em separação, existe uma cirurgia que é feita para isso. Ela é recomendável ser feita ainda na infância. Outra coisa que interfere é o fato de os gêmeos siameses só poderem realizar a cirurgia caso eles tiverem órgãos vitais duplicados, pelo simples fato de que não tem como se dividir um coração no meio, né? E é justamente isso que causa a separação dos gêmeos simétricos mais difícil, já que a probabilidade deles terem órgãos duplicados é menor e a cirurgia de separação tem seus riscos. Algumas vezes, como no caso dessas gêmeas, que uma tinha um coração mais fraco que a outra, a separação traria grandes riscos às duas. Very difficult situation for children suffering from severe disabilities in Senegal. So I didn't want to let them to be facing any risk for their survival. Como eles vivem? Apesar de existirem casos em que os gêmeos fazem a cirurgia de separação dos corpos e passam a viver separadamente, Rafaela e Raniela nasceram em 2002. Foram separadas quando tinham só 7 dias de vida. Quer saber como é que elas estão hoje? Com que idade, meninas? 21 anos. também existem as situações em que eles precisam seguir unidos para não correrem o risco de falecerem. Existem casos em que os irmãos estão tão conectados que compartilham até o mesmo marido. Já em outros, como desses dois indianos, ambos têm os desejos como qualquer humano, mas não fazem nada por conta da religião que seguem. Eles podem ter relações sexuais? It's possible, but as soon as possible. Alguma vez estiveram com alguma garota? Chica? नहीं अभी तक तो नहीं रही. Vocês já se apaixonaram? Yes. Pela mesma pessoa? Yes. Hormones are equal. Sim, eles sentem o mesmo. Se um está com frio, o outro também sente frio. O youtuber Marcel Gil tem um canal aí chamado de Roik, e lá ele mostrou um pouquinho sobre a vida de gêmeos siameses, especificamente aí dos irmãos indianos Sona e Mona, que contaram aí um pouquinho, algumas curiosidades sobre a vida deles, o caso deles. Apesar da sua condição, eles parecem muito otimistas e felizes, sempre sorrindo, levando a vida com calma e muita simpatia. Uma das maiores curiosidades, eu acredito, que seria quem dos gêmeos controla o corpo. E a resposta, por incrível que pareça, é os dois.
Pelo menos isso no caso deles, tá? O fato de serem siameses faz com que cada um tivesse a chance de controlar o seu lado, e o mais diferente de tudo é que se alguém encosta, né, toca na, vamos chamar de linha ali, que divide os irmãos, né, os dois acabam sentindo o toque. Os corações, pulmões e cérebros dos irmãos Sona e Mona Singh são separados. Cada um tem o seu. Então, essa perna é sua. My Mona. E essa é sua. Yeah. E quanto ao meio, quando eu toco, quem sente? Do. Você sente o mesmo? Same. Eles mostram que é possível aprender a sincronizar o caminhar, já que fazem isso tão bem, né? Até dirigir eles sabem. O duro é caso alguém queira ir para algum lugar e o outro não queira, né? Aí eles não vão sair do lugar. Uma coisa que muita gente não concorda no exemplo deles é que apesar de serem dois, né, e pensarem como dois, os irmãos recebem apenas um salário no trabalho. Bom, pelo menos eles só pagam uma passagem, né, caso queiram viajar. Fiquei curioso para saber como que seria, talvez, em relação a impostos. Isso não falaram nada, né? Será que, como recebem um salário só, deve ser só um imposto, eu acredito, né? Apesar de serem dois, né? Então tem muita coisa aí. É doida de se imaginar, né? A questão de documentação, né? São duas documentações, no caso, né? Uma para cada um. Eles dormem aí do jeito mais confortável para eles, mas nesse caso aí não é uma regra para todos, né? Dependendo muito de como é essa ligação física dos siameses. Com relação à alimentação, eles comem normalmente, porém não comem muito, já que eles compartilham o mesmo estômago. Olha só, então não tem como comer por dois, né? Cada um vai comer metade da fome, se é que vocês entendem. Ou se um for mais guloso, né? Ele come a fome dele toda e o outro vai ficar com fome. Mas daí é engraçado, porque daí vai cair no mesmo estômago, daí ele vai ficar saciado, não vai? Mas que loucura é isso? Porque daí um come e o outro, se quiser, não come, porque é o mesmo estômago e vai saciar os dois. Oxi, que viagem, cara. Então assim, isso que é muito louco, porque cada gêmeo siamês é diferente um do outro, as relações são diferentes. Tem um caso que os gêmeos é um só que controla o corpo todo, e aí nesse caso desses indianos aí, cada um controla metade do corpo, então varia muito de caso para caso, né? Eles contaram também que o celular acaba sendo a solução, né? Quando um tá querendo dormir e o outro não tá afim. Cara, aqui deve ser complicado, né? Se, por exemplo, um quer dormir e o outro não. सो रहा है, एक मोबाइल चला रहा है जैसे. Por exemplo, aqui no sofá eles não poderiam deitar, pois suas costas não cabem. Como é de se imaginar, por não dividirem o mesmo cérebro, eles não pensam iguais, né? Porém, as necessidades fisiológicas são sentidas por ambos. Como já comentei, em alguns casos aí os irmãos até conseguem se separar pela cirurgia, mas não todos, né? E esse é o caso aí de Sona e Mona. Quando comem e tem que ir ao banheiro. Feeling same. Sense is same. Se não é muita indiscrição, vocês também têm necessidades de satisfação? Yes. Isso é desconfortável para vocês por serem duas pessoas? No, ये काम नहीं कभी. Some health issues. Doctor says is not. Você pode pensar que os dois vivem tristes por essa situação complicada, mas eles se mostram, apesar de algumas dificuldades, felizes e gratos pela vida que eles têm, né? Dando uma lição aí em muita gente. Ao que parece, o tempo de vida de gêmeos siameses é cerca aí de 50 anos, tá? Porém, um dos gêmeos siameses mais famosos, que são aí os irmãos Ronnie e Donnie, eles viveram juntos aí durante um bom tempo, mais precisamente até que os irmãos tivessem 68 anos. Em 2020, infelizmente faleceram de insuficiência cardíaca congestiva, mas ainda assim, eles são considerados os gêmeos siameses mais velhos do mundo. A verdade é que a vida de siameses depende muito de qual é o tipo de ligação física que ambos possuem, né? Óbvio que cada um decide seguir a vida conjunta ou separada de uma maneira única, né? Como Laurie e George Chappell, que no caso ali, George decidiu ser um homem trans, né? No caso deles, tinham 2 quartos em casa, sendo que os dois chegaram a ter empregos diferentes. Isso até a Laurie deixar aí o seu emprego na lavanderia para ajudar o irmão, né, a seguir o sonho aí de ter uma carreira musical. Infelizmente, esses irmãos morreram em abril desse ano com 62 anos, mas a lição que cada um deles deixa é que não existem dificuldades que não possam ser superadas, não é? Agora você já imaginou, né, me bateu uma curiosidade aqui, um gêmeo siamês aí, que eles possuem ali 2 cabeças, cada um pensa como independente, né, mas eles têm um orifício só, um butico só. E aí um é viado e o outro não. Cancelado. Imagina a situação complicada, né? Ai, tira que eu vou cagar, tira. Você daria a bunda para que seu irmão pudesse ser feliz? Ele não
faria isso comigo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, né, desse tema aí, né, bem complexo. Aproveitando que a gente falou no comecinho ali, né, que os gêmeos siameses aí, eles se apresentavam, né, os primeiros no circo aí dos horrores, a gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, né, que já faz um tempo, falando exclusivamente do circo dos horrores, né, como é que eram ali, quem participava, tá bem bacana esse vídeo, eu vou deixar recomendado pra vocês aqui no card no final, pra você clicar e assistir, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!